está aqui em mais um episódio do Último a Sair Apague a Luz. Tudo bem com vocês? E hoje nós viemos trazer a Arline Cassiani, que é uma estilista que produz roupas sustentáveis. E qual é o outro nome que você usa? Regenerativa. Regenerativa. E artesanal. Artesanal. E a gente queria saber um pouquinho, porque nós vimos umas peças suas. E é incrível o trabalho que você faz, tanto de corte, quanto do tecido que você usa, a pegada que você tem para fazer essa moda, né? Uma moda completamente autoral e muito bacana. Eu queria saber uma coisa. Me conta, como é que esse sonho aconteceu? Isso aconteceu por acaso? Você já tinha um sonho? Como é que foi? Conta pra gente. Eu sempre gostei, né, eu sempre fui muito criativa, inventiva, exploradora. Na verdade, assim, nessa época de vestibular, eu ainda não sabia que existia faculdade de moda. E o meu pai falou que eu poderia ser pediatra. E eu achei legal ser pediatra. E eu comecei então tá, época de cursinho, né? Eu vou ser pediatra. Só pensava na decoração do consultório, nos doces que eu ia dar para as crianças, que eu ia cuidar, salvar todas as crianças que precisavam de periferia. Só pensava nessas coisas. Eu falei, gente, não é? Eu acho que não é isso ser pediatra. Né? Eu acho que é um pouco mais, né? Tô indo mais para a área da arte. Então, eu fiquei 2 anos prestando medicina e vendo que eu fazia minhas roupas, que eu fazia minhas bolsas, que eu me interessava muito por moda, por essa composição, né, por arte. E eu já desenvolvi muito de que hoje é a sustentabilidade, mas antes era a reciclagem. Sim. De reaproveitamento, de não desperdício. Eu sempre desenvolvi muito isso na minha casa, com as minhas coisas. Adorava o que estava descartado, porque eu sempre criando coisas novas com tudo que você recolhia de descarte. Eu via beleza nos descartes. Eu falava, mas como que isso é lixo? Isso não é lixo, né? Isso pode ser isso, pode ser aquilo. Olha que legal, tá vendo? Que pegada boa, né? Essa de olhar e ver o que todo mundo vê, lixo, que nem liga, nem passa despercebido. Você tinha um olhar de arte, de criatividade, né? Sensibilidade total, né? Até que um dia estouraram o vidro do carro do meu pai. Mas aqueles pedacinhos de vidro dentro do carro, eu falei, mas isso é lindo demais. Eu comecei a fazer um monte de vasinho e encher com aqueles vidrinhos. Então, assim, eu realmente via beleza em qualquer coisa. Isso é legal pra caramba, né? É dom, né? Sim, muito bom. Eu acho que eu enxergava mais. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho desse olhar criativo e sensível, que eu acho que mais do que criatividade aí nessa sua história, tem sensibilidade, né? Se todos nós tivéssemos um pouquinho mais disso, o planeta estaria numa situação muito melhor, né? Estaria sendo cuidado. Nunca haveria o não cuidado. Porque se você enxerga a beleza em tudo, porque eu acho que o não cuidar e o descartar é porque você não se importa. Sim. Né? Você deixou de se importar com Será aquilo. que isso também é além de, lógico, isso aí é uma coisa sua, né? É algo que vem de dentro, eu acredito, sabe? Um despertar seu. Mas será que a maior parte das pessoas está passando despercebido porque não vê beleza ou simplesmente porque não tem informação? Porque assim, trabalhar com reciclados dá trabalho. Muito. Não é? Exige, né? É muito mais fácil você começar do zero do que você começar com uma coisa já pronta que você tem que transformar. Então, exatamente. Que isso vale para moda também, né? Para roupa, para tudo. Você reciclar e restaurar e reformar é muito mais difícil do que começar do zero, tudo bonitinho, né? Você tem tudo bonitinho. Você tem que lidar com a parte feia. Você tem que arrumar a parte feia. Porque ninguém quer também lidar com a parte feia, né? Mexer no lixo, pegar coisa quebrada, que não tá boa, que não é bonita para fazer ficar bonita. Sim, então dá mais trabalho. Mas às vezes pode ser um pouco cultural, pode ser um pouco de andar no automático, estar muito preocupado com outras coisas. É bem automático, assim, porque primeiro que lógico
que com esse dom de você já olhar aqueles caquinhos de vidro e ver coisas lindas ali, como assim aquilo podia ser lixo, eu jamais ia olhar o vidro e ter essa imagem do vidro, Ia né? ter medo de pegar o vidro quebradinho, né? A princípio, porque pode se ferir se pegar. Então, assim, eu digo até por mim. Eu não consigo, assim, tem coisas que, lógico, a gente vê, beleza, mas não é tudo. Então, por isso que eu digo, eu acho que vai muito também da sensibilidade, do dom da pessoa, né? Muito. A questão de transformar, eu acho que eu sempre busquei transformar uma realidade. Eu acho que está por trás, né? E como que chegou, Aline, pra moda essa tua reciclagem? Então, daí quando eu estava prestando para medicina, mas eu já estava me envolvendo com essas coisas e eu assim, poxa, mas não é isso, né? E eu vi uma faculdade de moda em São Paulo, Santa Marcelina, porque aqui ainda não existia. Eu falei, nossa, é isso! É isso! Pai, olha se existe, eu não sabia que existia. Pois é. Eu cheguei, pai, e já estava lá 2 anos, né, viajando para prestar vestibular, no mundo inteiro eu estava prestando, né? E nada agradava. Não, eu não passava no vestibular de medicina. É porque não tinha que ser, né? Não, eu nem me esforçava para isso, eu achava que se eu fosse passar, eu ia passar, né? E, enfim, mas daí eu falei pro meu pai, tudo bem, se é isso que você quer, então tá, né? Então tá. Fazer o quê, Né? Daí meu pai super me apoiou e eu comecei a fazer. E sabe de uma coisa? Nessa época eu lembro muito bem. Eu tinha uma loja aqui na cidade, na Ponta da Praia. Ai, a mais linda de todas. Muito obrigada. Ah, Eu tinha uma loja ali. E ela sempre... Você morava ali perto? Eu morava. Não me recordava disso. Morava perto. Eu morava no Canal 7. Ai. Eu morava no Canal 7, depois eu morei na República do Peru, que era pertinho. Sim, e era meu bem caminho perto. para ir pra praia, que eu era adolescente, eu só fazia cursinho, essas coisas, né? Eu acho que estava no terceiro colegial, alguma coisa assim. Então eu tinha muito tempo era de ir pra muito praia menina. caminhar. E era passagem. E quando eu descobri a loja da Cláudia, porque era muito inédita as roupas, coloridas e diferente. E a Cláudia tinha um jeito, porque ela colocava fivelinha no cabelo, ela estava sempre com penteado, sempre com umas roupas diferentes. Isso me chamava muita atenção. Era muito bacana mesmo. E ela passava ali e dela passar, criou uma amizade, porque Eu entrava toda ela hora. entrava, ela queria ver tudo que tinha, ela queria conversar, provava. Eu comprei algumas Enfim, peças. Era cliente, era admiradora, era, sabe, participativa, porque gostava de conversar sobre aquilo, então a gente curtia Trocava muito, uma ideia ali, né? E aí foi passando. E ela, nisso, eu lembro que ela falava, ai, meu sonho é fazer moda, alguma coisa ligada à moda. E o dia que isso aconteceu, que ela entrou, que ela descobriu a Santa Marcelina e falou, não, é isso que eu quero, ela foi correndo ela me contar. Você lembra disso? Eu lembro. Ela foi correndo, olha, descobri, tem uma faculdade, eu vou fazer, eu vou cursar. Gente, foi assim, a felicidade de todos, né? Porque a minha foi, porque eu via a alegria que ela tinha de estar ali dentro, naquele dia a dia, sabe? Conversando sobre isso, sabendo sobre as tendências, sabendo novidade, o que estava acontecendo. Era o auge São Paulo Fashion Week, lembra? Sim. Nossa, então a gente trocava muita ideia, porque eu ia praticamente em todos. Foi quando nasceram muitos estilistas que hoje fazem muita coleções lindíssimas, né? Então essa história também me marcou muito. E de lá pra cá, você acabou se dedicando a isso, estudou. Sim. Eu me formei em gestão de moda. Eu comecei a faculdade em São Paulo, mas eu acabei voltando para Santos e fazendo, eu não terminei a Santa Marcelina, eu só passei em 4º lugar na Santa Marcelina. Olha, tá vendo? Porque tinha uma prova de aptidão com o tema da música Indigo Blue, do Gilberto Gil. Legal. E eu fiz uma arte. Olha que bacana. Com um negocinho que sai do lápis de cor, o apontador, não sei, Tá. sabe aqueles negocinhos coloridos? Eu fiz Isso. uma arte no papel, assim, eu não me esqueço. E foi muito legal, mas eu acabei voltando e fazendo. Antes de ter moda aqui em Santos, eu comecei artes plásticas, porque não tinha moda, eu não queria não fazer faculdade, mas eu tinha que ficar em Santos.
Artes plásticas, depois fui fazer jornalismo. Tá. E depois que chegou moda na Unisanta, então eu fiz gestão, fiz design de moda, pós-graduação em design, e depois eu fui fazer especializações com o Instituto Rio Moda no Rio de Janeiro. Com o Instituto Rio Moda eu tive a oportunidade de estar dentro da Farm para aprender coloração com os coloristas de estampas da Farm. Que bacana, uma super experiência, Com né? outro curso que eu fiz lá que eu ia todo ano, mas eu ia sim, me jogava, né? Eu ia, levava a família, eu ia sozinha, ia de qualquer jeito, mas ia. Fiz com a estilista da Lene Niemeyer sobre que tudo! planejamento de coleção. Muito legal. wear. Você teve uma base bacana, né? Com Sim. pessoas criativas, com pessoas que construíram um nome no Brasil, Sim, né? eu fui procurar e quando eu achava, que era aquilo, eu não sabia onde tinha, né? Mas quando eu achava, eu ia atrás e não parei. O Instituto Rio Moda me convidou 2 vezes para participar da exposição deles. Olha que legal! Participei da exposição, participei do desfile com as minhas peças sustentáveis autorais. E depois só fazia todo ano, até veio a pandemia, não teve mais. E depois eu fiquei fazendo online. Mas você também foi professora, né? Sim, quando eu me formei. Como é que foi essa antes- fase de dar aula, assim, e de ver e participar também dos sonhos de muita gente que estava ali, né? Porque nesse momento, né, Tati, ela passou pro outro lado, né? Sim. Passou não na cadeira ali universitária, mas como uma professora, ensinando aquilo tudo que você sempre amou, né? Sempre abraçou, assim, com muito carinho. E você sabe que eu estava na faculdade, eu me joguei na faculdade. O que era para fazer, eu fazia 10 meses. Então tinha uma exposição dos alunos, eu que montava a exposição, era só de parte de baixo, eu fazia todas as partes de cima. Os adereços. Aquilo para mim era fácil. Para eles estavam começando, mas eu já tinha uma bagagem antes de Sim. entrar na faculdade. Então eu levei a faculdade muito assim. Mas quando surgiu uma oportunidade de ser voluntária em Cubatão, numa comunidade, ninguém que abraçou. legal! Isso foi na comunidade? Com a faculdade eu só participei de ONGs. Eu fui dar aula em ONGs. Então, a UES de Cubatão. Isso é muito de legal. São Vicente de Santos. E assim, e ninguém se dispôs, porque ali ninguém ia saber dar aula, nem eu sabia. Eu fiquei morrendo de medo, mas ninguém se dispôs a só ganhar tipo, uma ajuda de curso para ir para Cubatão, numa imagino. ONG. Eu falei, eu vou, mas eu falei, professora, eu não sei o que eu vou fazer quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Ela, não, super generosa, me deu a agenda dela, você vai seguir isso, você vai fazer assim, 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 foi me ensinando. O caminho das pedras estava ali. Tava, e eu fui, apaixonei, porque eram mulheres, eram adultas, e todas tinham um pouco disso, desse sonho, às vezes de muitos impedimentos, mas também esse teor criativo de querer fazer. E lá se tratava muito com reaproveitamentos. Legal. Então a gente usou folhas de bananeira para fazer vestidos, para fazer bonequinhas de... Tudo virava uma exposição. A gente foi para o shopping com essa exposição do vestido de noiva de folhas de bananeira. Então assim, o negócio foi indo, porque era muito bom, porque elas queriam. E eu descobri que em ONG, em periferia, sem comunidade, é o melhor aluno. É o aluno mais interessado, mais dedicado, que mais valoriza. Eu ia falar isso. Querem, né? Às vezes as pessoas, eu quero, eu gosto, isso, aquilo, mas na verdade tá indo mais por impulso da família, ou só para cumprir tabela de que vai fazer uma faculdade. Sim. Né? Isso E acaba acontece- nem se dedicando àquilo. Acontece com os jovens, né? Eles estão indo lá, isso não são eles que pagam, então eles não levam tão a sério. Agora, quando uma pessoa que não tem recurso recebe uma oportunidade, ela abraça. E você dá para ela a ferramenta, ela transborda. Com certeza. Isso é muito legal. Acho que a gente recebe muito mais do que dá, né? Sim. Numa situação dessa, porque eu também já trabalhei assim com ONG, né? Na minha área gastronômica, e eu sempre percebia isso, porque também a mesma situação em comunidade, que eu sempre saía de lá com muito
muito mais do que eu dei, né? Então isso é muito legal, além da gente se doar e receber em dobro, é bacana perceber que as pessoas estão aprendendo algo novo, né? Estão fazendo, como você falou, transbordar aquela criatividade toda. Mas é o valor que a gente dá, né, para essa situação. Eu vejo, na verdade, assim, o meu tratar em ONGs e tudo mais é uma coisa mais dolorida. Mas eu vejo o tanto que elas precisam de algo para recomeçar a vida, para se dedicar e ajudar os filhos. Então, assim, é uma outra visão, né? Você vê umas mulheres, assim, com garra, com vontade de fazer acontecer, né? Sim, e superando. Muitas coisas. Se superando e superando muitas, superando a vida, né? Porque para estar lá, ela se esforçou muito para estar lá. Sim. Ela, né? Então, isso que eu percebi, de cada aluno, como eles chegavam e como eles saíam. E de cada sementinha que eu plantasse, o que florescesse, né, já ganhei. Nossa, né? já era tudo. Já era tudo. Mas é verdade, porque para estar ali realmente, elas passaram por muitos processos, né? Porque são mulheres que têm uma vida muito privada, né? Sem condições de fazer e também sem oportunidades. Então essa oportunidade é muito legal. E eu não sabia que você tinha sido professora em ONG, isso foi muito legal em saber. Eu comecei como voluntária na ONG de Cubatão e depois quando eu me formei, eu fui contratada, eu continuei. Então nós fizemos, a gente dava uma capacitação, tinha professoras de modelagem, de costura, o meu era criação, design. E então nós nos uníamos e fazíamos desfiles. Olha que legal, trabalhar um todo, a autoestima também está trabalhando ali, né? Não só a criatividade da modelagem e de tudo mais que você podia ensinar, mas a autoestima de cada uma, né? Sim. Agora então me conta uma coisa, depois disso, como é que você chegou nas peças, nessa roupa linda que você está hoje, por exemplo? Como é que... Da onde sai a inspiração para você criar? Primeiro me fala assim, qual é o material que você usa? Quando a gente fala em sustentabilidade da moda, né? Que material vem? Qual é o material que você recebe? Aonde você capta? Quais são os princípios que você busca disso? A sustentabilidade na moda, eu acho que ela começa na matéria-prima, na escolha da matéria-prima, porque a matéria-prima é não só a matéria, mas todo o processo, né? Como ela vem, por onde ela passa, o que acontece enquanto ela vira uma fibra para virar um tecido. Okay. Então, as pessoas que estão em volta, se são naturais, algodão, né? Quem está nesse plantio, se o algodão ele é orgânico, se ele é rastreável. Então, tem várias o que envolve a matéria-prima, para a gente conhecer, então, a escolha da matéria-prima, a procedência da matéria-prima, o social, que as mãos que estão trabalhando, costurando, se elas estão sendo remuneradas, qual é a qualidade de vida que elas estão tendo para fazer aquela roupa. Então, são vários fatores, são vários até fatores. chegar ali para a gente escolher e falar, realmente a minha roupa é sustentável e ela não está envolvida com nada, porque hoje nós escutamos muito falar de costureiras que recebem praticamente nada, vivem em condições precárias, né, para fazer aquele trabalho e que vai muitas vezes para o fast fashion, né, com preços altíssimos e que elas, coitadas, não recebem nada. Isso, sei lá, é uma exploração, né, para não dizer que é um trabalho escravo. Análogo, né? Análogo, exatamente. Então, a escravidão contemporânea, né? Sim, a sustentabilidade, ela tem que contemplar o ambiental, o social e o econômico. Se ela não estiver envolvida com isso, não é sustentável. E a partir disso, cada empresa vai ver o que ela pode, cada pessoa vai ver o que ela pode fazer. Até onde você consegue chegar. E amanhã, até onde você consegue chegar. Porque é difícil e são muitas coisas, mas você vê tudo que você pode e cada dia você pode mais. E o que traz isso é a pesquisa. Então você tem que pesquisar para
ter um entendimento e escolher. Porque quando Certo. você tem as opções, você tem um poder de escolha. Eu vou preferir esse tecido do que esse, essa embalagem do que essa etiqueta do que essa. Vou preferir fechar com essa costureira, pagando isso, do que fechar com essa, não fechar com um terceiro que não vai pagar, que vai explorar. Realmente é um processo, né? Tem que estar tudo envolvido nisso para a gente chegar a realmente... E ver o que a gente pode fazer, porque tem empresa que tem tecnologia, ou que tem investimento para tratar uma água, para fazer outros tipos, que uma empresa pequena tem outros caminhos. Certo. Então, quem começa pequeno, começa com mais caminhos. Quem já é grande, daquela cultura né, que polui muito, que degrada, já estão também, a indústria brasileira, têxtil, ela está muito boa, muito avançada, com muita tecnologia e muita vontade. E isso é legal saber, né? Porque teve um tempo aí, eu lembro que tem uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, que chama-se Americana, e ali era um polo de indústria têxtil. Nossa, mas tinham várias, as grandes marcas que tinham no Brasil, nos anos, estou falando dos anos 80, anos 90, era assim um polo industrial realmente muito grande, de indústrias que fabricavam para importação e tudo mais. E depois veio, como todos os produtos que a gente vê, né, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem inúmeros produtos que vêm da China e que vêm com um custo muito mais barato. Então, assim, quebrou a perna, né, as pernas das indústrias. Por quê? Era muito mais rápido, fácil, econômico, você importar um produto chinês, por exemplo, e vender. Então as fábricas foram fechando. Agora é legal saber isso, que eles tá tendo uma reação, né? Tá tendo um movimento de retorno a isso. Sim. Porque é bem uma conscientização, né, Cláudia? Porque na verdade, assim, é muito fácil a gente pegar algo pela internet hoje a custo bem baixo e sem saber a procedência daquele produto, sem saber o que está acontecendo, como a Aline mesmo falou, das costureiras e trabalhos escravos, porque é escravo, né? Não tem o que fazer. Então, para eles produzirem aquilo em alta escala, como é que eles estão fazendo aquilo? Da onde está vindo? Mas precisa de consciência, né? E tem empresas que não são transparentes, que é o caso da Shein. Ela não é transparente, a gente não consegue saber a procedência de nada, mas o que se ouve falar, né, porque tem muitos órgãos que vão atrás e que estão pegando no pé, que para eles pagam tão barato a mão de obra que para eles é mais fácil jogar fora uma peça que é devolvida do que pagar alguém, porque é tão barato produzir, do que pagar alguém para recolocar aquela peça lá. Para eles é mais barato reproduzir uma nova e jogar fora a que não deu certo. Lá fora não existe legislação trabalhista para isso. Então, se quer contratar uma pessoa para ficar 24 horas lá sem se alimentar e dormir no emprego, se a pessoa quiser, ela vai, não tem legislação que vai proibir. No Brasil, não. Quem faz é clandestino. Porque tem carga horária, tem todo um procedimento adequado para trabalhar na indústria, equipamentos e tudo mais, né? E lá fora realmente essa legislação para eles não existe. Não Contrata existe. Tanto que normalmente, por exemplo, Estados Unidos, até na Europa, você encontra, uma indústria na Califórnia e que normalmente não é californiano que trabalha ali. Né? É mexicano, é outra etnia que trabalha, porque uma mão de obra é mais barata, porque também não tem a legislação que cobre nenhum funcionário, então não tem que pagar encargo, nada, né? que fiscaliza, que pune, é isso mesmo. Não tem, mas aqui no Brasil a gente tem isso, não existe legalmente, né? Se achar, fecha, mas é por isso que optam em produzir lá fora. Porque lá é mais barato, mas ninguém sabe de onde vem, como vem, que situação vem. Eu acho que aí quem faz essa opção de produzir suas coisas lá fora, né? Ninguém aqui tá desmerecendo ninguém, muito pelo contrário. Não. Mas eu acho
que é uma coisa mais de consciência do empresário, né? Do empreendedor. Ter essa consciência. Eu tô mandando fazer lá fora, é mais barato? É. Mas por que é mais barato? Né? Da onde vem? Como é que é produzido? Como é que é criado? Quem trabalha nisso? Também das peças, né? Mas se a hoje maior gente parte para olhar, é tudo muito, muito, muito descartável. Você compra uma blusinha, um biquíni que seja, você não usa o verão inteiro, porque já acabou antes do verão, no final do verão, né? É algo assim muito descartável. Diferente de quando a gente pega uma peça boa, que você sabe que você vai ter aquela peça ali, que ela não vai entortar, que ela não vai manchar, que ela não, né, não vai ter esse tipo de problema. Hoje a gente vê muito disso, né? Vai para essas linhas mais baratas, elas são legais ali. Vai usar. É a modinha, né? É a modinha. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm. Falta um pouco da consciência mesmo, né? De quando quer produzir algo fora, não ter essa. Pensa realmente na parte financeira. Quanto custa, quanto eu vendo, né? A facilidade de chegar aqui no negócio, né? Um negócio lucrativo. Mas ela precisa ter muita responsabilidade, porque se ela acha que produzir lá fora e acha um lugar bacana, que ela conhece o que está acontecendo, tudo bem, né? Mas fazer tudo com responsabilidade, não dá mais só lucro pelo lucro, né? A gente tem que pensar em... E me fala dos tecidos que você usa. Então, chegando nisso, quando eu já passei por empresas maiores, né? Que eu era coordenadora de estilo, fui estilista também, e eu seguia muito o mercado, a direção criativa da marca. Já apresentei esses tecidos também, a gente chegou a fazer alguma coisa, mas nunca emplacou. Alguns outros sustentáveis sim. Mas quando eu estava em casa, que eu acabei saindo para ficar em casa, que eu também sou mãe atípica, e na pandemia eu precisei, né, dar mais apoio para o meu filho, que hoje ele tem 8 anos. Então, eu em casa, depois que tudo estabilizou, já sabia o que ia acontecer, eu falei, bom, eu vou produzir. O que eu vou produzir? Daí você pensa assim, né, o que eu quero, né? Sem pressão do mercado, do chefe, do marketing, do financeiro, sem pressão de nada, exato, né? Somente a pressão da vontade. Da vontade. O que eu vou fazer? Daí eu falei, bom, eu vou usar só os tecidos regenerativos, porque eles reciclam os retalhos têxteis, porque toda indústria convencional da moda, no corte, geram muitos aparas, muitos retalhos. Então, esses retalhos são separados por cor, desfibrados, todos os verdes desfibrados e formam um fio verde. Então, vai tecer o tecido, a malha com aquele fio. Então, é um tecido, uma malha que nasce dos retalhos de outras peças. Acaba sendo uma composição mista, né? Algodão, linho, viscose, às vezes tem um pouquinho de poliéster, mas é bem pouco. São os retalhos da indústria. Bacana não isso. Consome água e nem tingimento químico, porque ele já nasce com a cor. E também é bom porque a cor não desbota, não mancha, porque não é tingido. Ele já é assim. Ele já vem, o próprio fio já está colorido já e tá aí colorido. Tá conseguindo fazer a trama toda do tecido. Sim, e legal. Isso é uma tecnologia que empresas brasileiras possuem. E isso é fácil, é de fácil acesso esse tecido? Fácil acesso. Tem muita indústria que Tem. Olha, hoje a gente reutiliza no Brasil, os tecidos dessa forma? Eu conheço que tem esse processo, três tecelagens, mas no Brasil nós temos cerca de 60 tecelagens que produzem algum tecido sustentável. Porque o tecido sustentável ele pode ser de garrafa PET, tem vários grupos, mas pode refibrar a garrafa PET, fazer um fio de poliéster reciclado. Sim. Então, inclusive eu vi, você tem umas camisetas, não tem? Sim. Legal. Porque eu busco fornecedores que tenham isso.
Então é uma viscose sustentável, é um tricô de viscose sustentável, é um pet reciclado, é um algodão orgânico. Então eu vou só com tecelagens certificadas, porque eles têm um certificado. Por exemplo, essa tem um certificado internacional de sustentabilidade. Olha que legal, bacana. Então toda peça eu coloco o tag. Eu coloco o tag de onde vem, como é feito, porque tem um QR Code que a pessoa vai ver. Você trouxe aqui umas peças, alguma tem esse tag? Tem sim. Aqui, ó. Olha que legal. Tudo aqui discriminado, tá vendo? Como é feito, tem o QR Code para conhecer. Então, eu sempre... Ecotextil. Bem legal mesmo. Sempre deixo os tags, que é para realmente saber a procedência e conhecer mais sobre esse tecido. Porque o consumidor, ele quer isso também, né? Quem consome real uma peça, assim, com tecido sustentável, como você está contando pra gente, a pessoa, ela quer ver, ela quer saber de onde veio, né? Se ela quer participar disso, ela compra uma peça com orgulho, né? Comprei algo que tá... É uma aquisição. É uma aquisição, muito bem. Porque sabe que vai durar, que não vai passar, que não é uma moda passageira, que ela vai poder usar em várias ocasiões, de diversas formas, porque eu puxo o design para isso também, para essa função. E repetir, roupa é chique, né? É uma delícia. Ao contrário do que a gente via, via e ainda temos isso, né? Mas repetir, roupa é chique, gente. Se a roupa é boa, se a roupa é bem cortada, se a roupa é bacana, por que não repetir? Qual é o problema disso? Não, e você exerce a criatividade, porque cada vez que você vai usar a roupa, você põe um look, faz um look novo, um look diferente e usa a mesma edita de formas diferentes, com acessórios ou com outras peças. Ou, por exemplo, sei lá, você tá com um conjunto, de repente coloca diferente, com uma peça diferente embaixo, colorido, estampado. Você já cria outras situações. Sim. É muito pra legal. Isso, né? Roupa é pra isso, não é pra descartar. Não, de jeito nenhum. Roupa não é pizza, que você vai comprar toda hora com qualquer valor, porque dá muito trabalho costurar, é muito difícil costurar direito. A produção de hoje, a sua produção, você faz todas as etapas ali? Sim, hoje eu faço. Eu já fui coordenadora de equipe, estava só na criação, mas durante a pandemia para cá, que eu estava em casa, eu coloquei a mão na massa em tudo. Então eu modelo, eu corto, eu costuro, eu comprei com máquina doméstica, que eu tenho 2 máquinas domésticas, faço tudo na overlock, na reta. Certo. E vou produzindo o que eu consigo, o que eu sei, o que vai, às vezes o que não vai eu peço ajuda. Eu quero fazer alguma coisa que eu não sei fazer, ou que eu não tenho equipamento, eu peço ajuda. Daí eu conto com outras pessoas para fecharem as peças para mim, para desenvolver, Então eu conto com a ajuda também de outras costureiras, mas são costureiras assim, slow, né? Como eu não são costureiras de fábrica, são costureiras de produção enorme. São artesanais. E eu gosto muito de desenvolver a modelagem no corte, né? Então eu tenho uma base lá e desenvolvo, daí nasce a peça. Se eu quero reproduzir idêntico, daí eu chamo uma modelista profissional que ela vai fazer a gradação dos moldes, vai transformar minha peça num molde plano e vai fazer a gradação dos tamanhos. Certo, e daí perfeito. eu posso dar esse molde, o tecido, para outra pessoa fazer para mim. Porque eu vou cortar, se eu for mais para cá é mais para cá é o M, se eu for mais para cá é o T, se eu fizer assim, sai assado. Então eu fico brincando na hora de fazer uma roupa. Eu gosto muito de fazer mulagem, que é no manequim, é no corpo. Eu faço muito molde no meu corpo. Eu gosto de fazer assim, mas... Vai criando ali, né? E tô fazendo curso. Tô num curso para aprender a costurar melhor, porque é difícil costurar, não sei... não tenho prática de costura, prática da modelagem convencional, mas eu tô me virando bem. E me conta aqui uma coisa, qual é a inspiração? Em que mulher que você se inspira? Porque você faz roupa feminina, né? Sim. E qual é a mulher que você se inspira? Tem alguma inspiração? Você mesma? Não sei, da onde vem essa... Eu acho que o primeiro passo é o que eu quero usar. O que eu quero usar? O que vai ser gostoso usar? O que é diferente? O que é inédito? Eu busco o inédito.
É claro que assim, né? Ah, uma blusa de um ombro só. Mas o que eu vou fazer para ela ser inédita na blusa de ombro? É uma pantalona. Mas o que eu vou desenvolver na pantalona? Sim, sempre algo especial. É para ela não ter zíper, para ela não ter botão. Como é que uma peça vai passar no quadril, ajustar na cintura sem zíper e sem botão? É. Eu desenvolvi isso. Ah, eu não tinha dúvida que essa menina ia chegar longe. Mas enquanto eu estava nas empresas, eu não consegui fazer essa peça que eu uso o elastano no lugar do zíper e do botão. Porque eu desenhava, mostrava e ninguém conseguia. Era tão simples na minha cabeça, mas era não ia. Eu falei, então eu vou ter que fazer para provar que isso dá para fazer. É funcional, né? Então eu só consegui realmente coisas que eu sempre quis fazer e nunca consegui sem pôr a mão na massa, pondo a mão na massa. Tá vendo? E hoje a gente está numa era que o estilista, ele tem que fazer. Ele tem que fazer, ele tem que conhecer, ele tem que dar a peça piloto para ser reproduzida. Porque antes a gente era de uma geração que o estilista era o criador, então ele desenhava, né? E ficava de stand-by no resto das coisas, né? Eu cresci, eu entrei numa profissão que era assim, né? Que eu era coordenadora de equipe e dava o que ia acontecer com estampa, Sim. com modelo, mas efetivamente na hora de se fazer envolver acontecer, mesmo, né? A gente também não sabe, se não dá vai ter que ser de outro jeito. Descobre uma solução. Isso nasce pessoas mais criativas também, né? E essa questão de estar ali fazendo parte desse processo todo, como você falou, entregar uma peça piloto para uma equipe de costura e tal, para produzir aquilo, né? Saindo dele, ele sentou ali, ele fez. Às vezes não senta, mas tem uma pessoa que está sentada e ele está do lado, dando aquela coordenada toda para sair a peça e transformar ela numa série, transformar ela em comercial, né? Eu acho que faz parte. Não tem aquele ditado que diz que o olho do dono é que engorda o gado? É mais ou menos por aí. E porque ali também, hoje a gente tem muita essa coisa do apelo afetivo das coisas. Então, quando um estilista está nessa produção direta, focada no negócio, acaba que tem muito mais valor. Não é? É muito mais legal você comprar uma peça que você fala assim, nossa, eu comprei uma peça da Aline Cassiani, olha que coisa mais linda. Ela fez, tem a alma do estilista. O estilista foi lá, estudou, criou. Então tem a alma. Não foi algo que está ali numa loja, que também vai ser lindo e tal, mas tem um quesinho diferente, né? Sim. Um sentimento Clau, diferente. Impessoal. Pega a pantalona pra gente mostrar. Olha, que coisa mais linda, gente. Estou apaixonada por isso. Olha isso, gente. Olha essa peça, que é o que ela acabou de falar pra gente. Sem zíper, sem botão. E como que, né, ela modela Olha a cintura, ela modela a cintura e sem o zíper, né? Sem botão, coisa mais e fica linda. solta depois. Linda, linda. E tem Linda, um tecido linda. que tem peso, né? É. Que tem... Esse é o tecido regenerativo. E aqui na Baixada Santista, eu acho que eu sou a pioneira em produzir com ele, porque eu não vejo ninguém ainda produzir. Em São Paulo, no Rio, no Sul, já tem bastante, mas aqui em Santos ou na Baixada, Na região eu não ainda tem. não vi. É mais difícil? Não, é questão de novidade, porque é uma novidade. Então, às vezes, as pessoas não se entregam à novidade. O cliente, ele às vezes, ou se identifica ou não, mas porque é novo. Gente, olha isso. Olha essa peça. Olha. Esse é o tecido plano da mesma procedência que a malha. Então, é uma malha e um tecido plano da mesma procedência, os tecidos. E Esses aqui detalhes. é uma aplicação de macramê que eu pedi para uma amiga minha fazer. A gente desenhou em uma collab, né? Certo. Eu criei como eu queria, pedi para ela fazer. Lindíssimo. Ela fez sob medida e eu costurei a mão. Olha Nossa, que que detalhe, coisa gente. linda. Olha isso aqui. Linda, Lindo. linda. E tem uma pegada de linho, né? É.
Que coisa mais linda. E eu, assim, eu sou apaixonada por esse tipo de tecido, sabe? É que o meu envolvimento é outro, né? Eu trabalhei com moda, que você sabe, muitos e muitos anos, foi super bacana isso, mas assim, nunca na produção. Sempre fui proprietária de multimarcas, mas assim, com aquela coisa, com aquela pegada, com aquele olhar, né? com aquele olhar de coisa bacana, também nas produções. Com seu bom gosto, né? Muito obrigada. E gosto. você, então, que tá aqui trazendo pra gente. Cada coisa linda, gente. Aline, se as pessoas quiserem te achar, comprar as tuas peças, como é que faz? Eu tô no Instagram, que é o Ateliê Aline Cassieri Curzi. A gente vai passar aí pra vocês tudo colocar aí escritinho pra no vocês. rodapé. Eu tô no Instagram e eu faço feiras pra divulgar, para as pessoas saberem que existe, para conhecer esse tecido. Porque, como você falou, isso é uma novidade, pelo menos por aqui, né? Na Baixada Se a Santista pessoa não for é uma daqui, você novidade. entrega? Entrega, eu já mandei pro Rio de Olha Janeiro. só! Eu fiquei muito feliz de enviar pro Rio. E nas feiras eu levo o provador, porque eu faço questão que as pessoas provem. E se precisar de ajuste, eu ajusto. O stand dela na feira é, no mínimo, charmoso. No mínimo. É o nosso closet. É um closet mesmo, com peças lindas, lindas. E você tá de parabéns, parabéns pela história, parabéns por criar algo assim tão diferente, né? Como você falou, é uma pantalona, mas tem o seu diferencial, além, lógico, da matéria-prima que você usa, que hoje em dia eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais, né, para o nosso planeta, para as coisas que estão aí, como você contou lá no comecinho, olhar pro lixo de uma forma criativa, de uma forma de encontrar o belo ali, né, e transformar as coisas. Eu acho que isso aí pode tirar muita gente de alguns lugares e colocar em lugares muito melhores, né? Sim. E é isso. E, gente, olha, eu vou te dizer, tem estampas também. Tem. Olha essa A aqui. tecelagem, ela faz essas padronagens também. Então, tem uma cartela de cor. Nossa, o que é isso? É um É um macacão? vestidão. Um vestidão? É um vestidão com bolsão. Uau! Meu Deus do céu! Olha isso, É um vestidão gente. com bolsão. Bem longo, comprido. Bárbaro. Elegante, né? É. Gente, as roupas são elegantes, são bacana. Tem cara de sofisticada, sabe? Olha isso aqui, que coisa mais linda. É sofisticada, porque tem muita gente que fala, que não é que fala, quando percebe ou quando vê algo que é sustentável, artesanal, leva para um outro lado, né? Acho que vai ser aquela ripongona, né? Uma coisa Você não meio... vai ter graça. É. Sustentável não tem graça, não tem cor, não tem forma. ou é então, uma coisa única. o Olha a artesanal, cor, gente, que não. coisa mais linda. Mas aí que entra o design. O design, ele modifica qualquer coisa. Qualquer estrutura, é o design que vai dar o formato, que vai dar a direção. Exatamente. E tá linda, tão lindas as peças. Olha, só posso te desejar sucesso, muito sucesso para você, porque é muito bacana a gente ver pessoas assim, né, que tem essa visão aí pro ecologicamente correto e transformar coisas assim, um design tão lindo e bacana. Obrigada. Aline, Eu que sabe o que eu agradeço. queria? Que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Incentivasse essas pessoas a procurarem mais essas peças. Regenerar é extrair menos e humanizar mais. Então, quando a gente... eu acho que essa é a mensagem por trás. Não é a pessoa que tem que se adequar à roupa, é a roupa que se adequa à pessoa. E quando a gente extrai menos, a gente poupa os recursos e deixa a natureza descansar um pouco. Quando a gente humaniza, a gente valoriza as pessoas. Então, eu acho que esse cuidado, esse conjunto de cuidados, né? Que envolve o planeta, as pessoas, todo o nosso ecossistema.
Fantástica a mensagem. É para se pensar, né? É. É para parar um pouquinho e refletir sobre isso. Te agradeço imensamente por compartilhar também. com a gente toda essa tua produção, Obrigada. essa tua pegada, que é realmente incrível. Quando a Clau falou, eu fui lá, corri no teu Instagram, comecei a postar, falei, gente, cada coisa linda. É, Que delícia. é muito lindo mesmo. A gente vai deixar o seu arroba para o pessoal conhecer a sua moda, que é linda mesmo, né? E obrigada. Mais um podcast, último a sair apaga a luz. Estamos aqui e em breve teremos mais novidades. Um beijo. Beijo! Beijo.